Olá, meu nome é Marcos Armstrong do canal Como Fazer Pixel Art e neste vídeo eu vou te mostrar como configurar o Photoshop para fazer pixel art e quais são as principais ferramentas que eu utilizo nas minhas criações. O Photoshop é meu software favorito para fazer qualquer tipo de imagem digital. Foi com ele e apenas um mouse que eu consegui fazer esta imagem aqui. Isto, na verdade, é um GIF animado que eu produzi de uma ilustração em pixel art que eu fiz. Fiz tudo isso inteiramente no Photoshop. Por isso, eu quero te mostrar neste vídeo como faz para configurar o Photoshop e quais são as melhores ferramentas para alcançar ótimos resultados. Provavelmente quando você abrir pela primeira vez o Photoshop você vai encontrar esta janela aqui. Mas não se preocupe, a gente vai começar a configurar todo o painel para que ele possa mostrar-nos as melhores ferramentas para fazer pixel art. Primeiramente nós vamos vir aqui onde está escrito 3D e vamos selecionar esta opção Essenciais. A opção Essenciais vai nos mostrar o principal de que precisamos para começar a desenhar. Ele vai nos mostrar todas as camadas da imagem nessa região aqui, vai nos mostrar todos os ajustes que podemos fazer em nossa imagem e vai nos mostrar essa aba de cores e amostras de cores. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando estou configurando o painel é fechar esta linha do tempo aqui, clicando nesse pequeno ícone e clicando em fechar. Por quê? Esta linha do tempo serve exclusivamente para fazer animações. Como o intuito agora não é fazer animações, nós não precisamos vê-la. Deixá-la ali só tomaria espaço da nossa tela. Mas não se preocupe, para fazê-la voltar a aparecer é muito simples. Primeiro de tudo, nós vamos vir aqui em Arquivo e vamos criar um novo arquivo. Eu vou selecionar a largura de 500 por 500 pixels, não que isso seja algo relevante, apenas para não criar uma imagem muito grande, para que possamos começar. Para fazer a linha do tempo voltar a aparecer, nós vamos vir aqui no menu de cima, que diz respeito a todas as configurações do software, e vamos na opção Janela. A janela nos mostra todas as possíveis personalizações das ferramentas que o Photoshop tem. Aqui embaixo você vai ver que tem a linha do tempo. Se eu clicar aqui, novamente a linha do tempo vai aparecer. Mas, como eu havia falado, eu vou fechá-la porque ela agora não será útil. Mas é importante para você saber que sempre que alguma coisa acabar sumindo do Photoshop, você vai encontrá-la aqui em janela. Às vezes a gente acaba batendo em alguma tecla no atalho sem querer, ou mesmo acaba clicando em algo onde não deve e acaba fechando algo que era importante. Por exemplo, digamos que eu fechasse aqui a guia das camadas. Agora só temos canais aqui de marcadores. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Minha arte está perdida? Não. Basta que você venha em Janela e clique na opção para mostrar as suas camadas. Pronto, elas estão aqui de volta. Lembrando, aqui em Janela nós veremos tudo o que diz respeito à nossa janela. Mas tá, aqui nós temos uma imagem com fundo transparente. Para começar nós vamos pintá-la de alguma cor. Eu vou vir aqui e vou selecionar a cor branca. Ao invés de usar um pincel e pintar tudo, eu vou usar um comando para que toda a tela seja preenchida, que é o Alt Delete. Assim, nos poupa tempo e não precisamos gastar energia pintando toda a região. Tá, o próximo passo agora nós vamos configurar as ferramentas de desenho. Primeiramente eu vou clicar aqui nesse ícone que serve para criar uma nova camada, para que nós desenhemos em uma camada que não seja o nosso fundo. Desenhar tudo na mesma camada pode se tornar um problema, porque no meio do processo muitas alterações virão, muitas coisas terão que ser apagadas e refeitas, e se você fizer isso tudo na mesma camada, você não conseguirá editar uma coisa específica. Por exemplo, digamos que eu pegasse aqui agora uma cor amarela e pintasse uma bola. Opa, o pincel parece que está muito grande. Para nós mudarmos o tamanho do pincel, nós podemos fazer de duas maneiras. A primeira é clicando com o botão direito aqui, e mudando o tamanho de acordo com a quantidade de pixels, e a segunda, que é um pouco mais dinâmica, que nos permite fazer isso mais rápido, é segurando a tecla Alt, e daí você clica com o botão direito e segura, e arrastando para a direita você vai aumentar o tamanho do pincel e para a esquerda você vai diminuir.
Lembrando que quando estivermos fazendo artes no Photoshop, uma mão estará no mouse e a outra estará no teclado, porque muitas teclas de atalho vão tornar o nosso trabalho mais rápido. Mas tá, voltando ao que eu queria mostrar para vocês. Se eu vir aqui, vou escolher a cor amarela e vou fazer, por exemplo, um sol. E daí, digamos que na frente desse sol eu faço, não sei, alguma coisa na frente desse sol, um avião passando na frente desse sol. Mas eu acho que eu não gostei muito do formato desse avião. Eu quero modificar ele, queria que ele ficasse um pouco mais aqui embaixo. Vou apertar a tecla Ctrl T, que é a tecla de transformação, e poxa vida, eu estou mexendo tudo, né? Esse é um problema de fazer tudo na mesma camada. Agora, se eu tivesse pego e feito o sol em uma camada, e depois o avião em outra camada. Opa, essa cor está um pouco escura. Se eu tivesse feito o avião, por exemplo, em outra camada e apertasse Ctrl T, que é a tecla de atalho para transformação livre, que você vai encontrar aqui em editar e transformação livre, eu consigo mexer só o avião sem alterar a posição do sol. Então é importantíssimo que a gente use camadas diferentes para fazer o nosso desenho, porque se a gente precisar fazer alguma edição no meio do processo, isso vai nos ajudar. O que eu fiz agora foi apertar Ctrl Z, que faz com que eu volte atrás no que eu fiz. Mas beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer no Photoshop é uma coisa que eu considero muito importante. Se eu pintar tudo isso aqui de azul e der zoom ao máximo, você vai ver que em determinado momento essa gradezinha branca que separa os pixels vai aparecer. Eu considero isso algo ruim, porque quando eu estou querendo observar como estão a escolha de cores da minha pixel art, essa grade acaba atrapalhando um pouco isso. Por exemplo, se eu pegasse aqui uma cor verde e pintasse uma linha verde aqui, olha só como não é legal de ver, parece que os brancos eles tiram um pouco das cores originais e atrapalham a visão. Então, para alterar isso, nós vamos vir aqui em Visualizar, nós vamos vir em Mostrar e vamos desabilitar as grades de pixel. E pronto, agora não importa quanto zoom nós dermos, não existe mais essa grade branca. Detalhe, olha só, eu fiz tudo na camada de baixo que era o fundo branco, isso não é o ideal. Mas tá. Outra coisa que eu gosto bastante de utilizar no Photoshop antes de começar a desenhar são as guias inteligentes. O que são guias inteligentes? Guias inteligentes são uma funcionalidade do Photoshop para que nós consigamos fazermos as nossas transformações e movimentações da imagem com maior agilidade. Por exemplo, eu tenho duas bolas aqui. Digamos que eu queira que esta bola verde ficasse exatamente em cima dessa bola amarela num ponto central. Eu poderia vir aqui manualmente na camada do ponto verde, apertar Ctrl T e puxar aqui e tentar achar no olho aonde ela ficaria no centro. Mas, se eu vir aqui em Visualizar, vir em Mostrar e habilitar as guias inteligentes, toda vez que eu der um Ctrl T e for redimensionar ou mover a minha imagem, guias inteligentes vão me ajudar a posicioná-la melhor. E olha só como aparece uma linhazinha rosa aqui no centro, tá vendo? Aqui está dizendo que o centro da minha imagem está alinhado com o centro do ponto amarelo. Então assim eu não precisaria fazer nada manualmente, eu conseguiria usar das guias inteligentes ao meu favor. Isso serve para todos os cantos da imagem. Se eu quisesse, por exemplo, selecionar, deixá-la parelha com o fim da minha outra imagem, as guias inteligentes também me diriam. Aqui a gente tem um pouco de branco, mas é por conta da suavização desse degradê que o ponto amarelo está fazendo na imagem. Quando nós vamos fazer pixel art, nós não podemos termos esse degradê. Nós queremos algo bruto. A pixel art é um desenho composto de pixels e não de degradês. Os degradês fazem com que uma imagem grande tenha melhor qualidade e menos diferenças de uma cor para outra. Para mudar isso, nós vamos ter que configurar as nossas ferramentas de desenho que estão todas concentradas desse lado esquerdo aqui. Eu vou apertar Delete ou Backspace, que é para apagar essas camadas que eu não quero mais. E vou abrir uma nova camada para que eu possa desenhar. Mas tá, aqui eu estou com a ferramenta pincel selecionada, que é a ferramenta principal de desenho. Porém, o pincel natural faz essa suavização. O que a gente faz para consertar isso? A gente vem aqui e seleciona com o botão direito em cima do ícone do pincel a ferramenta lápis. O lápis é uma ferramenta feita para deixar bruto o traço e mostrar claramente a diferença por pixels.
Talvez algum de vocês esteja pensando, mas e se eu apertar com o botão direito e aumentar a dureza do meu pincel, eu não vou resolver esse problema? Não, porque por mais que você aumente a dureza do seu pincel, você ainda vai ter pequenas suavizações. Porque lembrando que o Photoshop é um software de edição de imagens e não de fazer pixel arts, então ele sempre vai buscar uma suavização para que o resultado no final seja uma melhor edição. Então nós sempre utilizaremos o pincel. Outra ferramenta que é muito útil é a ferramenta borracha, porque eventualmente nós vamos errarmos e vamos precisar apagar este desenho. Porém, a borracha, assim como o pincel, ela vem com a suavização. Aqui de longe nós não conseguimos ver, porque a borracha está com a dureza máxima, porque a gente colocou o pincel na dureza máxima também. Mas se a gente der zoom ao máximo, a gente vai ver aqui essas pequenas suavizações que nós não queremos. Para consertar isso também é fácil, basta que a gente venha aqui nesse menu aqui em cima para configurarmos a nossa borracha. Este menu aqui é muito importante. Cada ferramenta que a gente utilize aqui do lado esquerdo, ela abrirá um menu diferente. E toda vez que nós desejarmos alterarmos como essa ferramenta está funcionando, nós precisamos vir aqui nesse menu aqui em cima. Então, no caso da borracha, com ela selecionada e vendo o menu da borracha, nós viremos aqui no modo, que ela está selecionada pincel, e mudaremos para lápis, que seria o mesmo que nós estivéssemos usando um lápis. Agora, se a gente der um zoom aqui, nós perceberemos que ela está apagando de forma bruta e não criando nenhum tipo de suavização. Lembrando que esse menu é muito importante para qualquer alteração. Se mesmo na borracha eu alterasse, por exemplo, a opacidade dela, eu apagaria de uma forma menos intensa ou com menos opacidade. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a lata de tinta. A lata de tinta serve para que nós possamos pintarmos grandes regiões sem termos que pegarmos o pincel e passarmos por tudo. Por exemplo, com a lata de tinta selecionada, eu vir aqui e clicar no amarelo, ela irá pintar toda a cor amarela para a cor selecionada. Mas nós também precisamos configurá-la, porque digamos que aqui eu tenho só uma cor bruta, mas e se eu tivesse outros tons de amarelo do lado? Por exemplo, um amarelo ligeiramente mais escuro aqui e um amarelo um pouquinho ainda mais escuro aqui. Tá vendo que eu tenho 3 tons diferentes de amarelo aqui. Se eu pegasse a lata de tinta, selecionasse uma outra cor qualquer e usasse-a para pintar esse amarelo, você percebe que esse tom inteiro de amarelo intermediário aqui foi pintado e mesmo os cantinhos desse tom mais escuro aqui foram pintados também? Isso porque o Photoshop insiste em fazer transformações mais suaves. Para consertar isso, basta que a gente venha aqui em cima, desabilite o suavizar serrilhado, desabilite o adjacentes e diminua a tolerância para 1 pixel apenas. Agora, quando nós utilizarmos o nosso balde de tinta, nós pintaremos apenas a cor selecionada. Vale se atentar também que o balde de tinta pinta de acordo com as cores. Se eu tivesse, por exemplo, o mesmo tom de amarelo aqui separado e usasse o balde de tinta aqui em cima, opa, eu preciso selecionar outra cor, ele pintaria mesmo as cores que estão separadas, porque ele se baseia por tons. Mas é uma ferramenta muito útil, às vezes você quer mudar apenas uma única cor da sua imagem e você tem ela em todos os cantos, você vai lá, usa o balde de tinta que vai pintar tudo e você não precisa se preocupar. Agora eu quero mostrar para vocês as ferramentas de seleção. Digamos que eu fizesse esse ponto aqui, mas eu quisesse esse ponto aqui mais para baixo. Eu não vou apagar esse ponto inteiro e fazer o ponto mais aqui embaixo. Por que não? Porque se eu pegar e usar Ctrl T, que é o atalho para a ferramenta de transformação livre, eu posso pegar esse ponto e trazê-lo aqui para baixo com a transformação do Ctrl T. Ou de uma maneira mais rápida ainda, se eu segurar Ctrl e clicar em cima da minha imagem, com o Ctrl segurando, eu consigo arrastá-la sem precisar do Ctrl T. Nós temos também algumas ferramentas de seleção que permitem com que a nossa transformação seja personalizada. Digamos que eu não queira trazer esse ponto inteiro para baixo. Eu vou selecionar aqui alguma das minhas ferramentas de seleção para trazer uma parte específica desse ponto. Digamos que eu queira trazer apenas metade desse ponto para baixo aqui, assim, eu puxaria apenas metade.
Mas você viu que ele também suavizou? Isso por quê? Porque todas as funções estão configuradas para criar esse degradê, essa suavização. Então, nós vamos vir aqui em cima, como sempre, e vamos tirar a suavização de serrilhado. Agora, se nós pegarmos e arrastarmos, espera aí que eu preciso dar Enter. Agora, se nós pegarmos e arrastarmos, nós não teremos suavização. Se a gente clicar com o botão direito aqui em cima desse círculo, a gente vai encontrar outras formas geométricas. Todas as ferramentas do Photoshop que tem esse símbolozinho aqui do lado, elas têm outras ferramentas juntos da mesma. Para que a gente possa ver as outras, basta que a gente clique com o botão direito que nós vamos ver todas as outras opções. Aqui o círculo vinha com a suavização de serrilhado. Vocês percebem que o quadrado não vem, então nós não precisamos mexer. A próxima é a ferramenta Laço. O laço permite com que nós selecionemos apenas algumas áreas específicas da nossa imagem e não precisamos ficar apenas com formas geométricas rígidas. Mas assim como todas as outras, temos a suavização de serrilhado. Nós apenas desabilitaremos aqui e da próxima vez que nós utilizarmos, ela estará configurada. A última ferramenta de seleção que eu uso bastante e gostaria de mostrar para vocês é a varinha mágica, que está junto desta ferramenta aqui. Eu vou clicar com o botão direito e usar a varinha mágica. Perceba que toda vez que a gente abre essa seleção com o botão direito, aqui ele está dizendo a tecla de atalho correspondente para esta ferramenta. Então, se eu, por exemplo, eu estivesse aqui desenhando com o meu lápis, mas quisesse selecionar a varinha mágica, eu apenas precisaria apertar W que a varinha mágica já estaria selecionada. A varinha mágica serve para que façamos seleções a partir de cores. Por exemplo, digamos que eu tenha novamente alguns tons diferentes de vermelho aqui. Porém, eu quero apenas mudar de local esse tom que está primeiro. Eu poderia pegar o laço, talvez vir aqui e desenhar manualmente tudo isso daqui, mas isso seria trabalhoso e não tão preciso quanto uma ferramenta sofisticada. Então eu vou selecionar a varinha e vou clicar na região que eu quero transformar, ou melhor, na cor que eu quero transformar. Mas você percebe que ela não só selecionou esse primeiro tom de vermelho, mas sim o segundo e um pouco do terceiro também? Isso é a mesma coisa que aconteceu quando a gente usou a lata de tinta. É o Photoshop querendo suavizar a nossa seleção. Para consertar é a mesma coisa, tiraremos os adjacentes, a suavização de serrilhado e a tolerância para 1. Da próxima vez agora que nós utilizarmos da varinha, ela apenas selecionará a região da cor escolhida. E assim como a lata de tinta, se nós tivermos tons separados na imagem, mas que sejam o mesmo, toda vez que a gente utilizar a varinha mágica, nós selecionaremos todos eles. Mas digamos que você queira apenas esse tom aqui, essa bola aqui. Mas como essas outras bolas aqui tinham um tom semelhante, elas selecionaram junto. O que você faz? Você pode, talvez, ou primeiramente utilizar a ferramenta laço direto aqui, ou se você estiver utilizando a ferramenta da varinha mágica, você pode, com o laço na mão, segurar a tecla Alt e selecionar a região que você não quer selecionar, que ele irá excluir da sua seleção. Isso é uma coisa importante para você perceber. O Alt, quando você está com alguma coisa selecionada e alguma ferramenta de seleção aqui, ele faz com que você corte regiões da sua seleção, enquanto o Shift faz com que você adicione regiões à sua seleção. Digamos que eu queira só essa pontinha aqui, eu vou segurar Shift com o laço selecionado e vou adicionar essa região para a minha imagem também. E isso serve em qualquer das ferramentas de seleção. Por exemplo, se eu pegar a varinha e segurar Shift e clicar nesse vermelho aqui, ela irá adicionar para mim toda essa cor do vermelho. Agora, se eu for modificar, eu modificarei toda essa região selecionada. Com a seleção, nós também temos outro recurso importante, que é a transformação. Eu já havia falado no começo do vídeo sobre o Ctrl T, que permite que você mova a sua imagem para outro lugar. Porém, o Ctrl T também te permite distorcer o tamanho da sua imagem. Se eu arrastá-la aqui, eu estarei redimensionando-a de uma forma vertical, assim como aqui de uma forma horizontal, e assim como no canto eu estaria redimensionando a imagem por completo. Mas digamos que eu queira mover a imagem de forma uniforme, eu queria diminuir o tamanho dela.
Se você segurar a tecla Alt e Shift juntos, você consegue diminuir a imagem por completo sem alterar as suas proporções. Se você segurar apenas Alt e arrastar, você terá uma modificação personalizada a partir do ponto central, que é essa linha aqui, que é esse pontinho aqui mais especificamente falando. Se eu clicar aqui e arrastar, perceba que ele vai tomar como base o lado oposto que eu estou selecionando e toda a transformação partirá desse ponto. Se eu apenas segurar Alt e modificar, o ponto base da transformação será o ponto central. Ainda no Ctrl T, se eu segurar Ctrl e modificar a minha imagem, eu estarei mudando a perspectiva dela. Isso com o Ctrl selecionado. Se eu segurar Ctrl e apertar qualquer um que seja das regiões, eu estarei alterando a perspectiva da minha imagem. Porém, depois que você termina a sua edição e aperta Enter, se você der zoom, você vai perceber que a imagem ficou suavizada. Novamente o Photoshop querendo uma imagem menos bruta, por assim dizer. Para consertar isso é simples, basta que a gente, dentro do Ctrl T, nós venhamos aqui em Interpolação e troquemos de bicúbica para pelo mais próximo. Agora, não importa como a gente faça a nossa edição, não haverá mais suavização de serrilhado. Outra ferramenta que eu gosto bastante no Photoshop de transformação é a ferramenta Distorção de Marionete. Nós a encontraremos aqui dentro do menu Editar, em cima de Transformação Livre. O Ctrl T é apenas a tecla de atalho para transformação livre, mas a gente pode vir aqui e buscá-la manualmente. A distorção de marionete é um efeito um pouco mais robusto do Photoshop para que a gente faça edições mais dinâmicas. Ele não é uma boa ferramenta, não é uma ferramenta tão precisa para edições em pixel art, mas às vezes eu considero ela muito útil. Agora eu vou mostrar um exemplo. Eu vou clicar nesse olho apenas para que nós não vejamos essa camada e vou criar uma camada nova. Brevemente aqui eu vou desenhar um pequeno personagem. Um personagem palito mesmo, para que o exemplo funcione de maneira rápida e não demore muito. Tá, esse personagem está feito. Ele está parecendo um pouco minotauro por causa das pernas dele. Então eu vou fazer um chifrinho nele aqui. E vou colocar um pouco mais de músculo nele aqui na parte de cima. E uma mãozona. Aí. Eu vou colocar um rabinho também, porque o Minotauros tem rabinho. Maneiro. Eu vou adicionar um pezinho nele aqui também. E um pezinho desse lado aqui também. Pronto, nós temos uma silhueta. Aí. Agora a gente tem uma silhueta bem simples e porca, talvez eu diria, de um minotauro, mas isso é só para servir de exemplo. Tá, aqui eu tenho uma miniatura nessa posição, mas e digamos se eu quisesse fazer o minotauro com os braços para cima, como se ele estivesse forçando o bíceps. Eu poderia vir aqui e apagar o braço inteiro dele e desenhar um novo braço aqui para cima. Como é uma silhueta, isso funciona. Mas e se você tiver com um desenho complexo, o que você faz? Uma das opções para esse tipo de transformação que é mais complexa é através da ferramenta de distorção de marionete. Assim que você abrir essa ferramenta, estas grades irão aparecer. Estas grades servem como guia para que você faça a sua transformação. Você tem alguns pinos que você pode posicionar em cima dessa grade, onde você seleciona os pontos principais da sua imagem onde você quer fazer a sua alteração. A partir desses pontos, basta que você selecione um e arraste para que você comece a sua edição. Você percebeu que ele moveu um pouco dessa parte aqui de baixo? Talvez se eu não queira que ela seja movida junta, eu coloco um ponto aqui para fixá-la e agora eu estarei mexendo apenas o braço. Tá, vejamos como ele vai ficar assim. Como eu havia falado para vocês, a edição através da distorção de marionete, ela não é perfeita. Por quê? Porque ela não foi feita para pixels. Ela sempre vai suavizar. Sempre. Então, só use-a quando for estritamente necessário. Por quê? Porque depois, quando você terminá-la, você terá que manualmente
consertar essas suavizações que você não quer que apareçam. Mas assim falando, digamos que eu tenho uma alteração grande de uma pose de um personagem que eu queira fazer, que daria muito trabalho fazer manualmente. Eu posso mudar pela distorção de marionete e depois apenas corrigir. Eu uso muito a distorção de marionete quando eu estou desenhando personagens, quando eu estou apenas no esboço. Eu fiz aqui direto uma silhueta, mas habitualmente, ao invés de fazer uma silhueta, antes de tudo, eu construo um esboço de bonequinho palito mesmo, para que eu possa ter uma noção melhor de onde será cada parte do corpo da coisa que eu estou desenhando. Assim também eu consigo ter uma noção do dinamismo que a pose está tendo. Olha, por exemplo, aqui na pose, esse braço aqui ficou maior, eu não quero esse braço desse jeito aqui. Não tem problema nenhum em eu utilizar a distorção de marionete, porque eu vou desenhar por cima dele depois. Então a distorção de marionete acaba sendo um ótimo recurso para mim quando eu estou desenvolvendo poses, porque ela me permite customizar a pose de forma rápida. Lembrando que num processo de desenho, a pose, o gestual do desenho tem que vir no começo. Você não começa a fazer detalhes em um desenho enquanto você não tiver as proporções definidas, enquanto você não tiver sua pose definida e toda a base do desenho definida. Pois os detalhes para serem modificados depois darão muito trabalho. Então, essas ferramentas aqui são muito úteis nos inícios das suas artes. E daí beleza. Daí depois que você termina a sua arte, que você está satisfeito, agora é a hora de salvar. Nós não podemos simplesmente vir aqui em arquivo e salvar ou salvar como. Por quê? Porque como a gente está tratando de pixel art, nós temos que seguir algumas regras para ter uma boa imagem. Essa imagem aqui tem poucos pixels. Imagine que se você abrisse uma imagem de, sei lá, que talvez tenha uns 50 pixels de altura, uns 30. Imagine que você abra uma imagem desse tamanho no teu celular ou no teu computador. Vai ser uma imagem extremamente pequena. Você não pode salvar essa imagem do tamanho que ela está aqui. Você tem que salvá-la maior. Então nós vamos dentro do Photoshop vir aqui em arquivo, vamos clicar em salvar para a web e aqui nós vamos configurar o nosso desenho. Você percebe, né, que agora tem um monte de espaço branco, eu não quero esse espaço branco. Antes disso, na verdade, eu vou vir aqui e vou utilizar a ferramenta Crop, que eu não lembro como que é em português, é corte de perspectiva. Eu cliquei com o botão direito, ele já estava selecionado na verdade, e eu vou selecionar a região que eu quero cortar a minha imagem. O corte de perspectiva faz exatamente isso que você viu, ele redimensiona a nossa imagem para a área selecionada. Agora, com a nova área selecionada, nós vamos vir em arquivo, vamos clicar em salvar para a web, e aqui é que entra a magia da coisa. O formato sempre tem que ser em PNG. Eu costumo salvar em PNG 24 porque ele tem um pouquinho mais de qualidade, mas não tem problema você salvar em PNG 8. O formato tem que ser PNG porque o JPEG ele acaba criando alguns ruídos na imagem. Eu vou dar zoom aqui para você ver. Tá vendo que tem esses ruídos? E não importa quão grande a sua imagem tenha, o JPEG vai fazer isso. Por isso você tem que salvar em PNG. Além do arquivo estar em PNG, tá vendo aqui que a minha imagem ela tem apenas 228 por 152 pixels de tamanho? Isso não serve. Por quê? Porque no momento que a gente fosse ver essa imagem fora do Photoshop, a gente veria ela muito pequena. Então, eu vou aumentar essa quantidade de pixels. Eu vou vir aqui em porcentagem, vou aumentar pela porcentagem, vou colocar 500% nessa imagem e vou dar Enter. Agora, a gente tem a mesma imagem, porém em uma quantidade de pixels maiores. Mas, você está vendo que ela está ficando um pouco desfocada, né? Isso se deve porque na qualidade ela está selecionada em bicúbica. Basta que você venha aqui e selecione pelo mais próximo que você estará dizendo pelo Photoshop que você quer os pixels brutos. E pronto, agora que você já tem o tamanho ideal da sua imagem, ela está configurada em PNG e pelo pixel mais próximo, você pode clicar em salvá-la e colocar em qualquer parte do seu computador. Eu vou salvá-la aqui na área de trabalho mesmo. E agora que ela está aberta aqui, nós podemos ver que ela ficou com uma qualidade grande e exatamente da maneira como a gente tinha feito ela pequena. Se a gente tivesse salvado aqui pelo salvar como e selecionado PNG por aqui, ela ficaria desta forma aqui, ó. Se eu tivesse salvo ela pelo salvar como, ela ficaria dessa forma aqui.
exatamente do tamanho que ela tinha na imagem, 200% e poucos pixels. Por isso que devemos sempre utilizarmos o salvar para web. E essas são todas as ferramentas que eu uso na hora de fazer os meus desenhos. Ou quase todas. Existem mais algumas ferramentas que eu utilizo na hora que eu estou fazendo pixel art para dar uma melhorada no desenho ou fazer algumas alterações, mas esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava, então no próximo eu mostro para vocês algumas ferramentas extras que vão ajudar a melhorar ainda mais a tua arte. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e se inscrever no canal para que não perca nenhum dos próximos vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu ficarei feliz em te ajudar. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.